plano de governo é um documento importante para a gente pensar sobre políticas públicas nessa época de eleição. Porque desde 2009 é obrigatório por lei que os candidatos, quando registrem sua candidatura, apresentem o que seriam suas propostas. Isso é tudo que a lei diz. A lei não prevê nenhum tipo de requisito, não diz como deve ser apresentado. Se o candidato quiser, ele pode fazer um plano de governo rimando ele inteiro, que não vai ter problema. Inclusive, tivemos candidatos recentes que chegaram bem próximo disso. Mas aí você pergunta, os candidatos, quando eleitos, são obrigados a fazer o que prometeram? E tem alguma forma de responsabilizá-los se eles decidirem fazer o exato oposto do que está no plano de governo? Não. Nada. É verdade que já houve, sim, tanto do Partido Democratas quanto do PSDB, propostas legislativas que previam que, se um candidato fosse condenado por não ter cumprido o seu plano de governo, ter ido contra ele, ele ficaria inelegível por 8 anos. Infelizmente, talvez, essas propostas não passaram. E existe também uma tese jurídica de que o descumprimento do seu plano de governo pelo candidato eleito seria uma possibilidade de incorrer em improbidade administrativa, com todas as suas consequências legais. Novamente, é só uma teoria e a jurisprudência nacional não tem seguido ela. Então quer dizer que o plano de governo não tem valor nenhum. São palavras ao vento. É a mesma coisa que nada. Não. Pelo contrário. Apesar de não ter relevância jurídica, o plano de governo é um importante vínculo político entre os representantes eleitos e o eleitorado, independente de quem votou naquele político específico ou não. Porque por meio do plano de governo, a gente pode criticar, pode defender ou pode constranger os políticos depois de eleitos. E também pode fazer com que a gente perceba que deu um voto ruim. Quem nunca, né? E aí, você já leu os planos de governo desse ano? O que você achou? O que não achou? Compartilha, comenta, curta e mais importante do que tudo, bora conversar?